Boa noite quem tá entrando aí já. Tô só fixando aqui o tema da live. Entrei um minutinho antes pra gente colocar aí o tema da live, pra esperar a galera entrar. Boa noite, boa noite. Noite fria, um gelo aqui em Friburgo. Tudo bem, gente? Obrigada aí quem já tá entrando. Carla, Rogéria, Lívia, Raíssa, Joa. Vou esperar aí mais só um minutinho pra galera entrar, porque eu entrei um minutinho antes. 7h59 agora aqui no meu relógio. Pra gente já começar a conversar, gente. Vamos falar sobre intestino hoje, vamos falar sobre emagrecimento, sobre ansiedade. Cíntia já tá aí, boa noite. Hoje a gente tem uma convidada super especial, doutora Cíntia, minha amiga, minha nutricionista, a pessoa que me ajudou aí a tratar meu intestino, me resolveu minha rinite alérgica. Graças a Deus, não sofro mais com isso. Gente, não vou esperar muito não, tá? Vou só esperar dar 8 horas e aí a gente já começa a conversar. Então, por que da ideia de falar sobre intestino, né? Quando a gente pensa em saúde de uma forma global, a gente não tem como falar sobre saúde, sobre nutrição, sem falar sobre saúde intestinal, tá? Que é uma das partes aí mais importantes em relação a essa saúde de uma forma global, né? E aí, coloquei lá como tema da live, né? Intestino, emagrecimento e ansiedade. Qual a relação? E aí as pessoas pensam que não tem nada a ver, né? O que o intestino, qual a influência do intestino, por exemplo, num processo de emagrecimento? Qual a relação entre questões de ansiedade, né, questões de saúde mental e intestino? Uma relação direta e super próxima. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? O intestino está ligado a questões de imunidade, a questões hormonais, a questões de metabolismo, a questões de saúde mental. Então a gente não tem como falar sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre essa questão de ansiedade, sem considerar essa questão do intestino, tá? E aí, na hora de pensar em uma pessoa, a primeira pessoa, obviamente, que me veio à mente foi a Cíntia, porque além de ser uma pessoa que estuda sobre esse assunto, entende desse assunto, foi uma pessoa que me ajudou muito em relação a isso, né? Pra quem não sabe, eu tenho duas doenças autoimunes. Eu tenho tireoidite Hashimoto e eu tenho doença celíaca. E são duas doenças que têm muita relação, né? A doença celíaca é uma doença autoimune de origem intestinal e a tireoidite Hashimoto também tem, aliás, né, como várias outras doenças autoimunes, tem muita relação com essa questão do intestino. E aí, por isso eu pensei nela para falar sobre isso hoje, que é uma pessoa que eu super confio, uma pessoa super competente. E anotei as perguntinhas que vocês colocaram lá na caixinha, tá bom? Aí vou chamar a Cintia aqui para ela se apresentar, para quem ainda não a conhece, já vi que teve gente aí que entrou, que é meu seguidor, paciente, enfim. E aí a gente vai trocar uma ideia aí sobre essa questão de intestino, tá bom? Fabiola, Hudson. Oiê! Olá, Boa noite! boa noite, Ai, gente, que honra ter você aqui com a gente hoje, que amiga. legal. Obrigada pelo convite, parabéns por todas as lives que você está fazendo, muito bacana. Muito Ai, difícil obrigada. fazer isso, muito legal você está fazendo. Gente, a gente está dando a cara para bater aqui, ó, para trazer informação para vocês. Estamos aí, ó, quarta semana já de live. Estou super feliz de ter você aqui hoje para falar desse assunto, que é um assunto complexo. Vocês vão ver que é uma questão, tem muitas questões aí para a gente falar, que não dá para a gente falar em uma hora, mas que a gente vai tentar trazer um pouquinho dessas informações aí de intestino para
trazer um pouco de informação a respeito disso para vocês, tá? Aí falei, gente, pra galera por que eu pensei em você, e aí queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda, falar um pouquinho de você. Então, a gente estava conversando um pouco antes, né, Ana? E você falou, fala um pouco de você, há quantos anos você é formada? Eu estava falando com você, esse ano eu faço 20 anos de formada em nutrição, eu me formei em 2001 pela UF, e naquela época a nutrição era muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, eu quando entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com saúde, e falar menos de doença e relacionar a nutrição a alimentação. Na época eu gostava muito de cozinhar, eu gostava muito de ir para a cozinha, mexer com, né, com receitas. E naquela época a gente não tinha essa quantidade de cursos de gastronomia que a gente tem hoje. Então acho que eu encontrei na nutrição ali um link, né, com tudo isso que eu gostava. Então eu fiz nutrição. Assim que eu saí da faculdade, eu saí em 2001, em 2003 eu comecei uma pós em nutrição esportiva, que era o que tinha de mais novo na época, que é uma coisa que a gente fala muito hoje também, mas na época era muito novo. E em 2014 eu entrei na pós de nutrição funcional, que foi o que, no final, mudou muito a minha relação com a nutrição. E acho que é isso que vocês, já na faculdade hoje, conseguem ver, né? Então, você já tem disciplinas de nutrição funcional, disciplinas de nutrição esportiva, e a nutrição ela ficou muito mais dinâmica e melhor, né, para todo mundo. Ela começou a ter um olhar mais para a saúde mesmo do que para a doença, né? A gente hoje cuida do pré, né? Do que a gente do que a gente vai fazer antes de ficar doente. A gente previne as doenças com a nutrição. Antigamente não, a gente nem ficava em consultório, né? A gente prescrevia margarina na época, então era o que a gente aprendia a fazer na faculdade. Então mudou muito e é muito legal ver essa mudança. E aí, quando eu fiz nutrição funcional, a gente conseguiu, a nutrição funcional, ela tem um olhar que engloba todo o paciente. Ele não olha o paciente como alguém que quer emagrecer. A gente não tem mais só esse foco, né? A gente olha a ansiedade, se a pessoa tem uma alergia, né? Como foi o seu caso, uma rinite, se ela chega com uma queixa de um estufamento abdominal, se ela fica incomodada sempre com isso, se ela tem fadiga. Então, a nutrição funcional ela olha de uma forma global para a pessoa que está, né, ali na sua frente no consultório. E isso mudou muito a minha vida. Então, e aí, né, junto com isso, foi quando eu comecei a estudar mais o intestino, que é onde a gente começa a tratar, geralmente é onde eu começo a tratar o paciente no consultório. É muito comum eu perguntar para o paciente, e aí, como é que é a sua função intestinal? Ele fala, não, eu vou no banheiro todo dia. Aí eu pergunto, mas você tem gases, tem estufamento? Fala, não, tem, eu fico incomodada, eu sinto dor de cabeça quando eu como alguma coisa. E aí eu falo com ele, então a sua função, né, intestinal ela não está completa, ela não está sendo feita de uma forma boa, né? Então, se você tem algum sintoma, eu já vi você falando isso muito aqui, né? A dor não é comum, a gente acostuma com a dor e a gente não pode acostumar com o incômodo, né? Então, eu sempre senti essa dor de cabeça. Não é comum sentir dor de cabeça. A gente não pode acostumar com uma dor de cabeça, né? Então, ela pode ter uma relação, por exemplo, com o intestino não está funcionando muito bem. Então, outra coisa também, assim, se seus pacientes, a maioria dos pacientes estão falando que vão ao banheiro todo dia, eu já fico até feliz, gente, porque o que eu pego de paciente em consultório, que aí você pergunta, né? Sempre pergunta. A gente tem que falar de intestino, de cocô no consultório, não tem que ter vergonha de falar sobre isso, isso é importante demais, diz muito sobre a saúde desse indivíduo. As pessoas têm, às vezes, um pouco de vergonha, assim, aí eu tento, né, sempre fazer uma brincadeira assim para a pessoa ficar mais à vontade, porque a gente precisa falar sobre isso, é super importante. E eu pego pessoas, assim, tipo, para você ter uma ideia, às vezes no consultório, que eu sempre pergunto, né, como é que é a sua função intestinal? Você vai ao banheiro todos os dias, vai com dificuldade, vai sem dificuldade, faz força para ir ao banheiro, como é que é o formato lá dessas fezes, enfim. E muitas vezes a pessoa fala para mim assim, não, eu não vou ao banheiro todos os dias, não. Aí eu paro, já ligo um alerta. Aí eu falo, não vai, e aí, como é que é isso?
Ah, às vezes eu vou uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes fico 7 dias sem ir ao banheiro. E Opa, acha normal, né? normal. Não, mas eu sempre fui assim, meu intestino sempre foi preso, como se isso fosse uma coisa normal. Gente, isso não é normal. Isso está muito longe do normal. E a gente não tem, como ela falou, como é que eu vou pegar um paciente e vou pensar em um paciente que tem um objetivo de emagrecimento, vou pensar, ah, tá, eu não vou fazer uma dieta para você emagrecer. Quando eu tenho um paciente na minha frente que vai ao banheiro uma vez por semana. Não tem como. A gente precisa restabelecer essa função intestinal, cuidar desse quadro de saúde. Depois a gente vai pensar, o emagrecimento vai ser uma E consequência acaba sendo, de todo exato, um isso que eu falar, tratamento. acaba sendo uma consequência do que você Sim, está fazendo, né? sim. Então, o que a Salia já falou em outra live, está falando aqui de novo, é comum, mas não é Uhum. normal, né? A gente não pode acostumar Não, com o comum. É comum eu exatamente. sentir dor de cabeça. Não é normal sentir dor de Não. cabeça. Então, Ah, eu sinto refluxo, sinto azia, tenho muitos gases. Nada disso é normal, tá, gente? Isso não é teve normal. cansaço. Cansaço é um sintoma que Uhum. a gente não se dá conta que às vezes é por causa, né, do mau funcionamento do intestino, Com de certeza. você não ir no banheiro, né, o mau humor, né? A gente fala que a gente está enfesado, então a gente fica sem ir no banheiro, a gente fica irritado. Então, isso tem uma relação com você não ir no banheiro, você fica irritado de não ir, e é comum, porque você não coloca para fora o que precisa colocar, né? É, e assim, as pessoas não dão realmente a importância que deveriam dar a essa questão de função de intestino. Aí eu sei que às vezes eu fico chata aqui, enchendo o saco falando sobre questão de intestino, 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 mas é porque a gente Então, é onde começa. entende o tamanho da importância disso para tudo, gente. Para ter uma saúde plena, para um processo de emagrecimento, para a questão de imunidade, para um organismo que funciona como deveria funcionar, para uma saúde desse indivíduo de forma global, como a Cintia falou. A gente olha hoje para o indivíduo, a gente não vê mais um sintoma, a gente tem uma pessoa ali na nossa frente, e é um indivíduo complexo que a gente tem que ver um monte de coisa. E entre todas as coisas que a gente tem que ver desse paciente, o intestino é uma questão importantíssima, importantíssima. Então, a ideia de trazer a live, de falar sobre isso, é trazer para vocês um pouquinho, de mostrar para vocês o quanto isso é importante e quanto essa questão intestinal, de saúde intestinal, isso influencia na nossa saúde como um todo. Né, Cintia? Isso, com certeza. Com certeza. E hoje a gente vê a importância do intestino, né? Ele não é a gente aprende, né, que o intestino é onde a gente absorve nutrientes e Uhum. excreta o que sobra. Ele é mais do que isso, né? Por isso que a gente chama ele de segundo cérebro. A gente tem Exatamente. alguns milhões de neurônios no nosso intestino. Eles Uhum. produzem serotonina, né? Que é o nosso hormônio do bem-estar. A gente produz dopamina, que é o hormônio que faz a gente ter foco, que faz a gente ter concentração. Então, se ele não está funcionando bem, a gente não vai ter. Ele tem uma relação direta com o nosso cérebro. Se isso não funciona, a gente não vai conseguir fazer essa relação de uma maneira saudável. E quem faz essa relação são as bactérias que a gente tem lá. A gente tem bactérias por todo o nosso organismo, mas o lugar que a gente mais tem bactéria e bactérias que são muito importantes no intestino. Então a gente precisa cuidar dessas bactérias, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre as bactérias boas que a gente tem lá e as bactérias ruins que a gente tem. O problema é que as pessoas se alimentam muito mal e a gente tem uma quantidade de bactérias ruins muito maior do que as boas. Então a gente começa a ter um desequilíbrio. Então, essas bactérias são importantes para muitas coisas. São elas que ajudam essa ligação entre o cérebro e o intestino, são elas que produzem, ajudam a produzir os hormônios, que cuidam da nossa imunidade. Então, a gente precisa cuidar dessa colônia de bactérias que a gente tem ali no intestino, principalmente ali. A gente tem, quando a gente fala de bactérias, nós que não somos da área de saúde, a gente tem essa ideia de que bactéria é sempre uma coisa ruim, nociva, né, para o nosso organismo. Uhum. Mas a gente tem essas bactérias, elas têm funções lá no nosso corpo, né, Cintia, e principalmente lá no nosso organismo. E aí, o mais importante, e elas têm que estar em equilíbrio, né? Como ela falou, a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. E para a gente ter um intestino saudável, a gente tem que ter um equilíbrio entre elas. Quando a gente tem um maior número lá das bactérias ruins, né, as patogênicas, em relação às benéficas, né,
as ruins em relação às boas, a gente tem um intestino desequilibrado. E aí, como a gente falou, a gente tem um intestino desequilibrado, a gente tem uma saúde completamente desequilibrada. A gente tem trilhões de bactérias lá no nosso intestino, para Mais vocês terem uma bactérias de ideia. célula, né? Então, a Exatamente. diferença, né? Até a Celina está falando, assim, a Uhum. gente tem uma quantidade maior de bactérias do que de célula. A diferença é que as células são maiores. Então, a gente, né, é mais célula, a gente vê mais célula do que bactéria, mas a gente tem bactéria espalhada por todo o nosso organismo. Tem na pele, a gente tem no intestino, a gente tem no estômago. Então, a gente precisa ter uma relação boa com elas, para elas fazerem o benefício que a gente precisa, né? Exatamente. Em relação à questão que a Cintia falou também dos neurônios, a gente tem mais neurônio no intestino do que no cérebro, para vocês terem uma ideia de como essa questão intestinal é complexa e importante, né? Tem E uma aí também, importância muito grande, né? sim, sim. Essa importância de esses dois hormônios que eu falei são, né, a gente tem mais substâncias químicas ali produzidas no intestino que são muito importantes para o nosso cérebro funcionar bem, né? Sim. Então, ó, gente, a gente já falou um pouquinho aí da complexidade do que a gente tem lá no intestino para vocês terem uma ideia de como o negócio é importante e de como isso é complexo e como vai interferir na nossa saúde como um todo, né? Então, assim, a primeira pergunta que entrou lá é a respeito dessa questão do segundo cérebro, né? Por que que hoje em dia se considera o intestino. Não existe órgão mais importante do que o outro, né? Cada órgão vai ter lá a sua função. Mas o porquê de que hoje se sabe que o intestino ele tem tanta importância lá para a nossa saúde e por que que a gente chama o intestino, hoje se chama na ciência, né, na saúde, o intestino de segundo cérebro. Acho que isso está mais ou menos respondido, né? Porque a gente tem uma quantidade de neurônios no intestino e porque ele se relaciona com o nosso cérebro. Então, a gente quem faz essa relação são as bactérias que a gente tem lá. É o que elas produzem com o que a gente ingere, né? Elas vão produzir substâncias com o que a gente ingere. Então, por isso que é importante a gente ingerir alimentos saudáveis e que vão fazer com que elas produzam substâncias que vão alinhar uma coisa com a outra, né? Então, eles vão se comunicar melhor e produzir coisas melhores se você ingere coisas melhores. Então, e produz mais bactérias boas. E tem, na verdade, Ana, a gente não pode ter. A gente tem que ter uma simbiose, que a gente chama, né? Uma simbiose entre a microbiota. Você tem que ter tanto as boas quanto as ruins. Para as boas trabalharem bem, as ruins também têm que estar ali. Então, é uma simbiose. A gente não pode ter, né? Ruim, você tem muito ruim, mas você precisa ter os dois tipos de bactérias no seu corpo, tá? A gente precisa ter nunca vai ter só a boa. Isso, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente fala muito das patogênicas, né, das bactérias ruins, que a gente, muitos quadros aí de desequilíbrio, né, de desbiose, a gente vai falar disso. A gente tem um aumento do número das bactérias patogênicas, mas a gente precisa ter um exato equilíbrio, vamos dizer assim, entre elas, né, para a gente ter um intestino saudável. Benefício, exatamente. Isso. O Fabinho perguntou aqui a respeito da glutamina. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Porque entrou aí uma pergunta a respeito de suplementação, a gente vai chegar lá na glutamina, tá bom? Então, falamos aí sobre a questão do segundo cérebro, né? Por que a gente chama o intestino do segundo cérebro. E aí, muito se fala hoje, antigamente a gente chamava de flora, né, intestinal. E aí, hoje a gente chama de microbiota intestinal. E aí, muito se falou sobre essa questão de desbiose, né? O que é desbiose, como a desbiose pode influenciar na nossa saúde. E aí, assim, para a gente conceituar, assim, de o que seria, então, essa desbiose intestinal, isso que a gente chama de desbiose intestinal. Desbiose é exatamente isso, é um desequilíbrio entre essa flora. Então, quando a gente tem a desbiose, a gente tem uma alteração nessa flora e a gente tem um aumento da flora ruim. Das bactérias ruins, na verdade, né? Das bactérias patogênicas. Então, elas começam a inflamar o nosso intestino, a gente ter fungos, por exemplo, podem acabar. A gente tem casos de candidíase, né? Eu tenho alguns casos de candidíase no consultório. Então, existe esse desequilíbrio.
Então, a gente tem alguns sintomas que a gente consegue perceber que que a pessoa que chega no consultório, que o paciente chega lá com uma desbiose. Então, a nutrição funcional, e hoje vocês já trabalham isso, né, de forma muito natural, a gente trabalha com sinais e sintomas. A gente fica lá perguntando para o paciente se ele sente isso, o que ele sente. Então, gases, estufamento, a prisão de ventre, a diarreia, né? O contrário disso, náuseas, queda de cabelo, unha fraca é muito comum, tem uma relação direta, muitas vezes, com a má absorção. Então, quando a gente tem essa desbiose, a gente começa a ter uma absorção ruim do que a gente ingere. Né? Então, a gente tem um aumento da flora, das bactérias patogênicas e uma diminuição dessas bactérias que vão produzir substâncias boas no intestino. Então, a desbiose é exatamente esse desequilíbrio que a gente está falando. Tá. E isso, com o tempo, a gente pode ter uma inflamação maior e ter uma permeabilidade intestinal, né? Então, a gente começa a fazer com que a gente tem células no intestino, elas são juntinhas, e à medida que a gente vai tendo uma inflamação, essas células podem se abrir, a gente tem ligações entre essas células, então elas vão se abrindo e elas vão permitindo que frações maiores do que a gente ingere vão ser absorvidas pelo organismo. Então, no seu caso, por exemplo, né, da doença celíaca, se você tem uma inflamação intestinal e você tem uma tendência a ter a doença celíaca, você pode ingerir, né, proteínas, partes de proteínas maior do glúten, e isso vai desencadear a intolerância ou a alergia ao glúten. Então, você começa a ter essa permeabilidade, as células vão ficando mais afastadas e você vai absorvendo toxinas, proteínas maiores, a lactose, por exemplo, que é um açúcar, ele não é quebrado corretamente. Então, você começa a não ter essas bactérias trabalhando do jeito que deveriam, e aí você não quebra essas frações em frações menores, e junto com essa inflamação você começa a ter uma permeabilidade intestinal, que leva às alergias, a rinite, por exemplo, as doenças autoimunes. No caso a gente pode falar de SOP, que é uma coisa que eu acho que para você talvez também esteja aparecendo muito no consultório. A síndrome do ovário policístico, a endometriose. Então, as doenças inflamatórias, de forma geral, né? Artrite reumatoide. Então, a gente vai tendo um acúmulo dessas toxinas e o corpo vai reagindo ao que a gente ingere, que não deveria, né, estar lá no nosso corpo. Eu costumo explicar isso para o paciente entender isso, que esse quadro de desbiose, se a gente não tiver... E assim, gente, quanto antes for essa intervenção nutricional, de suplementação, né, enquanto antes a gente cuidar desse intestino, melhor, porque quanto pior for esse quadro intestinal, mais complicado ser o tratamento. Né? Você tinha recorrência da alergia, deixa eu mandar um beijo para a vida inteira. Minha paciente está aqui. Me lembrei da rinite, do funga-funga. Eu costumo explicar às vezes para o paciente ter uma ideia assim, no intestino a gente tem lá a permeabilidade, né, as microvilosidades, e aí eu às vezes explico a eles assim, por exemplo, a gente vai pensar numa peneira, né, uma peneira lá que tem um buraquinho pequenininho onde passam lá as coisas, enfim. E aí, quando a gente começa a ter alteração dessa permeabilidade intestinal, vocês imaginem uma peneira, a gente pegar uma peneira e fazer um monte de buraco, né? Uma peneira toda furadinha. Vai passar coisa por ali que não era para passar. E é isso que acontece com o nosso intestino. Então, como a Cindy explicou, se a gente tem uma peneira furada, vai passar toxina, vai passar alimento que não foi, né, nutriente que ainda não foi digerido como deveria. E a coisa fica pior, né? São questões, são substâncias que vão passar por ali que não eram para passar. E aí isso vai trazer consequências para o nosso corpo. Substâncias que a gente não deveria ingerir, né? Que a gente chama de xenobióticos, né? Que são os adoçantes, os corantes. E se a gente não ingere alimentos que tenham antioxidantes, né? Que é uma variedade de alimentos. Então, por isso que a gente fala da cor, né? Então, 5 cores no prato, porque cada cor tem um antioxidante diferente. Esses antioxidantes
vão fazer com que a gente diminua a quantidade de radicais livres que a gente tem. Então, a nossa imunidade vai melhorando a partir disso. Então, a gente está falando muito em imunidade agora, né, por causa da Covid, e a gente precisa entender que a imunidade a gente não constrói de hoje para amanhã. A gente leva um tempo para construir essa imunidade, né? A gente alimenta o corpo, a gente vai oferecendo esses nutrientes, esses antioxidantes para o nosso corpo poder ter ali a bagagem, né, que vai fazer ele ter uma proteção quando precisar. E reagir de uma forma mais positiva ao que a gente tiver de doença ou tiver uma probabilidade de ter mais doença, né? No seu caso, por exemplo, a doença celíaca ou uma outra pessoa que pode ter uma tendência maior a ter a síndrome do ovário policístico, e a gente relacionar isso também com hormônios, enfim, né? Sim. Outra coisa é assim, no consultório, como a Cíntia falou, quando o paciente ele começa a relatar, a gente vai fazer a anamnese desse paciente, mas assim, é impressionante a quantidade de sintoma que esse paciente relata, que a gente, pelo menos assim, a meu pensamento, a primeira coisa que correlaciona é essa questão intestinal. E aí, quando você vai fazer, né, quando você questiona como que é o funcionamento do intestino desse paciente, aí a gente realmente, assim, consegue linkar isso de uma forma muito clara. Então, paciente que tem... Não é a única causa, gente. Por exemplo, a rinite tem relação com o intestino? Muitas vezes. Essas alergias respiratórias, alergias de pele, alergias alimentares. A gente não está dizendo aqui que a gente vai curar todo mundo de rinite tratando o intestino. Mas... de coisas, né? Exatamente. Influencia muito. Como a Cintia falou, por exemplo, no meu caso, quando a gente fez o protocolo lá de tratamento do intestino, minha rinite melhorou assim, 99%. Vamos dizer assim, mais ou menos. Essa questão da imunidade, também senti diferença, dor de cabeça, falta de disposição, enfim. E aí a gente tem um intestino saudável, a gente tem uma produção de hormônio melhor, a gente tem uma absorção de nutrientes completamente diferente, a gente tem eliminação de toxina como a gente deveria ter, a gente, né, coloca lá para fora o que não foi digerido, não foi absorvido, tudo mais. Então, é super, super importante a gente olhar com muito, muito carinho para essa questão, tá? Outra pergunta que entrou aqui, Cíntia, foi quais os principais fatores que vão interferir lá na saúde desse intestino, né? Então, a gente já falou de alimentação, né? A gente vai falar mais específico disso agora, sobre a questão de adoçantes também, então, produto industrializado, né? Esses aditivos químicos, conservantes, corantes. E aí, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão desses fatores aí que interferem mais diretamente na saúde desse intestino. A primeira coisa, eu acho que todo mundo já sabe, mas quase ninguém faz, e você fala muito, beber água. A gente precisa beber água. Né? A maior parte do bolo fecal é composto de água. A gente não vai colocar para fora se a gente não... É como se a gente estivesse com um ralo entupido, né? A gente joga a água não, né, não vai descer. A gente precisa, né, ir colocando... A gente vai acumulando toxina. Então, a gente precisa dar água para o corpo. E às vezes a pessoa não consegue tomar 3 litros de água por dia, começa com menos, né? Então começa com 1. No primeiro dia você vai mais vezes ao banheiro. Então a água é fundamental para esse intestino funcionar. A atividade física é uma outra coisa, porque a atividade física ela faz o intestino se mexer. Né? Então, a atividade física ajuda na motilidade intestinal. Então, a gente às vezes acorda e a pessoa fala, é um reloginho porque você acordou, né? Então, quando você acorda, você tem essa reação de você acordou, come, né? Bebe água, você já começa a fazer esse intestino começar a funcionar. Então, atividade física é importante. Principalmente agora, né? Em Friburgo, a gente está no outono, em Friburgo está muito frio, a gente tem uma tendência a ficar mais parado, ter mais preguiça de se movimentar. Então, se movimentar é importante. Desculpa. Outra coisa são os pré-bióticos, né? A gente vai falar de probióticos, que são as bactérias que colonizam o nosso intestino, mas a gente precisa dar alimento para elas. Então, os pré-bióticos seriam os alimentos que fazem essas bactérias se alimentarem e transformar
esses alimentos em substâncias boas para o nosso organismo. Então, a gente precisa de alimentos prebióticos. Então, a gente tem a banana verde, né, que a gente vê muitas pessoas falam mais hoje em dia, que ela tem um amido resistente. Então, o que acontece? Essa fibra, ela vai conseguir chegar no intestino íntegra, né, para a bactéria lá se alimentar dessa fibra e produzir o que ela precisa. Então, a gente tem, além da banana verde, chicória, ela tem inulina, que é um outro tipo de fibra, cebola, aveia, aspargos, que a gente não tem muito hábito, nem acha muito, mas é um alimento pré-biótico, quando a gente acha caro, né? Psyllium é um outro que a gente acha que é uma fibra barata e fácil de achar, banana. E uma outra que geralmente quem usa muito é paciente que tem diabetes, né? Porque ele ajuda a controlar a insulina, que é a batata Yacon. Eu não sei se todo mundo conhece, é uma raiz. Então, são alimentos pré-bióticos que ajudam o nosso intestino a funcionar melhor e fazer com que os probióticos se reproduzam, né? Então, e probióticos. Então, se a gente não tem na nossa alimentação, o que a gente faz em consultório prescrever esses probióticos, né? Então, a gente coloca fibra e coloca, eu costumo falar que a gente coloca o alimento e a bactéria boa no nosso intestino. Então, são coisas que ajudam muito. Fora isso, Ana, a gente tem os alimentos refinados, que são muito ruins, né? Então, eles produzem bactérias muito ruins. O excesso de alimentos gordurosos, proteínas, principalmente de carne vermelha, em excesso, também produzem bactérias muito ruins. Pouca mastigação, as pessoas comem muito rápido. Eu tenho paciente que fala que não dá tempo de parar para comer, então a gente precisa parar para comer, gente, né? Então a gente só vive comendo, então a gente precisa parar para comer, prestar atenção no que a gente está comendo, mastigar o que a gente come e ter textura na comida. Isso é uma coisa que eu insisto muito com pacientes, porque às vezes a pessoa come pão de manhã, come pão de tarde e aí não tem nada para jantar, ela come pão de novo, então ela não mastiga o que ela está comendo. Ela não tem textura, então não tem textura na comida. E não tem prazer, né? Porque a gente precisa ter o tempo ali que a gente mastiga aquele alimento para ter prazer, para o cérebro conseguir se comunicar lá com o intestino, né? Você dá o sinal de que você está se alimentando. Então, ter calma para comer, eu acho que é outra coisa importante, né? Essa questão da mastigação é uma questão que eu pego muito também, e eu como muito rápido. Por ser muito acelerada, eu como muito rápido, é uma coisa que eu tenho que ficar realmente muito atenta. Um dos processos digestivos mais importantes, né, uma das etapas do processo digestivo mais importante, está lá na boca. E aí, se eu não mastigo essa comida, eu já pulei uma etapa. E aí, essa comida vai chegar no estômago, já não digerida como deveria. Se ela chega no estômago de um jeito que ela não deveria, ela vai lá para o intestino também de um jeito que ela não deveria. A gente começa a fazer essa digestão, né? A gente tem uma enzima na saliva que é a amilase, né? Então a gente começa com um alimento com porções maiores, né? E ele vai se diminuindo de tamanho, né? Até chegar em frações menores, até chegar ao intestino. Então a gente precisa mastigar, comer devagar, né, ter tempo para fazer, né, começar essa digestão na boca. Então, tem todo esse processo, sim, com certeza. E realmente, se a gente não mastiga, se a gente come muito rápido, a gente está pulando etapa. E se a gente está pulando etapa, e a comida vai chegar lá, o processo digestivo, né, o processo absortivo, lá no intestino, essa comida vai chegar no intestino, não vai chegar como deveria. E aí a gente não vai ter. Pode linkar um pouquinho isso ao emagrecimento, porque a gente come mais do que a gente precisa, muitas vezes, porque a gente não mastiga o que a gente está comendo. Então a gente não tem tempo de saciedade também, né? É um outro fator, né? Com certeza. Então, esse papo de falta de tempo, eu sei que é difícil, gente, mas tem que sentar. Ontem eu briguei, tive que quase que brigar com uma paciente que ela falou que não ia acordar, que ela toma café, secando o cabelo, se arrumando, se maquiando. Falei, não, acabou. Agora a gente vai acordar 10 minutos mais cedo. Ah, mas e se eu não quiser?
Aí eu falei, aí esse é o seu risco, aí você vai assumir esse risco. Eu tô te falando o que que precisa fazer. Vai ter que acordar 10 minutos mais cedo e sentar para fazer uma refeição. A gente não pode tomar café da manhã com a comida em cima da bancada da cozinha, em cima da bancada do banheiro, secando o cabelo, se arrumando. Isso não é saudável, tá, gente? Isso não é legal. Senta, faz a refeição, mastiga 10, 15 minutos, você tomou seu café da manhã, segue a vida. Isso é importante demais. A questão da água. Brigo lá com todo mundo no consultório, né? Por onde a gente começa o tratamento nutricional? Não adianta a gente fazer um planejamento de um cardápio maravilhoso, suplementar o que é necessário se esse paciente não toma água, que é uma coisa elementar, gente, para o funcionamento do seu corpo. Se você não toma água, como a Cíntia falou lá, você não elimina toxina, você não forma bolo fecal, você não transporta nutriente. Você e aí não tem sede com fome, né? também, Sede falei com isso fome e hoje. com vontade de comer doce. Isso é muito comum. Às vezes não A é pessoa, vontade de comer doce, é sede. A gente não relaciona uma coisa com a outra. É muito a comum, pessoa, às vezes, as pessoas comerem um chocolate ou uma coisa muito doce e falar, tô com sede. Aí ela percebe Uhum. depois que ela comeu aquele doce que ela estava com sede. E não é vontade de comer doce, é sede. Então eu falo isso muito no consultório. Tá com vontade de comer doce? Bebe água antes, espera 10 minutos. Porque às vezes não é vontade de comer doce. É é. sede. Né? A gente precisa de água, né? Para ajudar na metabolização de muitas coisas. Então, Uhum. às vezes é sede, não é vontade de comer doce, não é vontade de carboidrato, né? O pão, enfim, porque doce e pão refinado e carboidrato refinado é a mesma coisa. Né? Sim. Então, tem essa Então, relação. isso é uma coisa, gente, elementar. Elementar, inegociável. E como ela falou, a gente calcula lá a necessidade de gestão hídrica e você vai, às vezes vai dar 3 litros e pouco. Ah, a pessoa bebe 200 ml no dia. No outro dia ela não vai conseguir começar a tomar 3 litros. Mas aí, como ela falou, começa tomando um. Tá conseguindo bater aquele Coloca um no ali, né? 2 copos de aumenta para um e manhã, 2 meio. copos de tarde, 2 copos mais tarde, à Exatamente. noite. Né? O Até a primeiro gente dia vai chegar. ser mais complicado, vai mais ao banheiro. Uhum. O segundo, aí depois você vai sentir sede, aí você vai perceber a sua sede. A gente também parou de perceber a sede, né, Ana? A gente não Sim, sabe. sim, As sim. pessoas às vezes não sabem o que é sede. Você não Não, tem porque não bebe água, né? Exatamente. Quem bebe água sente muita sede. Eu falo isso por mim, que eu bebo muita, muita, muita água. E eu tenho uma necessidade de beber água mesmo muito grande. E água, como tudo, é hábito. Mas É. ali o que a gente precisa mostrar para vocês é a importância dessa ingestão de água para o funcionamento desse corpo. Isso aí é elementar, gente. É o primeiro passo, é a gente aumentar essa ingestão de água. De nada adianta a gente cuidar de todo o resto se a gente bebe um copo da água, 2 copos da água. Tá? Esse organismo não tem como funcionar, esse intestino não tem como funcionar, esse metabolismo não tem como funcionar com essa ingestão de água. A gente precisa dar atenção a isso, tá? Então, a gente falou sobre os fatores, né? Falou da água, né, Cíntia? Dos probióticos, dos prebióticos. Aí a Cíntia falou que a diferença entre eles, né? Que o probiótico seria lá a bactériazinha benéfica, né? A bactéria em si. E os prebióticos seria lá a comidinha para esse probiótico. Então, quando a gente faz um tratamento lá de intestino, a gente precisa das duas coisas, não só a bactéria, mas também o alimento para essa bactéria. A gente falou sobre a questão dos alimentos refinados, né? Sobre os adoçantes, esses alimentos industrializados também, né, Cíntia? Interferem muito na saúde desse intestino. Então, alimentos que tem muito adoçante artificial, corantes artificiais, conservante, né? Esses alimentos industrializados, eles influenciam muito na saúde desse intestino. E a questão dos medicamentos também, ela não falou, mas também influenciam os antibióticos, anti-inflamatórios, né? Pode. Uhum. Pode, Corticoide. um uso contínuo de corticoide acaba atrapalhando, né, essa função. Se acostuma ali, né, a ter aquele medicamento para isso. Então, tem uma relação direta, assim, o uso de antibióticos e corticoides, principalmente. Tá? Tá. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre... A Paula está falando aqui, Desculpa. acredito que a primeira coisa a ser tratada é a ansiedade. Estando controlado, tudo funciona bem. Acho que é
é uma coisa vai alimentando a outra, Paula, na verdade, né? Então a comida ela não vai curar a ansiedade, enfim, né? A gente precisa, uma pessoa que tem uma ansiedade exagerada, ela precisa de um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, se for necessário, mas a produção, por exemplo, 90%, né, como eu falei, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, isso ajuda a reagir à ansiedade, né? Fica mais fácil se a sua alimentação, a atividade física, enfim, tudo estiver ali coordenado. Então, é tratar tudo junto, na verdade, né? Se você tem uma ansiedade muito grande, você também precisa tratar o tratamento global, né? Que a gente fala sempre, né, Ana? Então, o psicólogo, o nutricionista, o psiquiatra, se for necessário, enfim, fazer tudo junto, né? A visão desse paciente de uma forma global, a gente pensa nisso tudo, né? Então, se a gente pensa nesse indivíduo de uma forma global, como que a gente vai tratar um paciente que tem lá um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, até um transtorno de pânico? A nutrição entra também, super importante. Profissional de educação física também. Exercício também é regulador de estresse. Exatamente. Então, ó, se a gente tem a produção lá de serotonina, principal local de produção de serotonina no intestino, como que a gente vai tratar um paciente depressivo e ansioso sem dar atenção ao intestino? Se o exercício, ele libera a dopamina, modula estresse, melhora essa questão de cortisol, é modulador de ansiedade, como a gente vai tratar um paciente depressivo e ansioso sem fazer prescrição de atividade física? Mas aí é só isso? Então é o nutricionista que vai curar o ansioso? Não. Aí a gente vai ter a terapia para a gente tratar. Muitas vezes tem que entrar com o auxílio da medicação. Vai ter o auxílio do psiquiatra. Então, quando a gente pensa na medicina integrativa, tratar esse indivíduo, respeitar esse indivíduo como um ser global, a gente pensa nisso tudo. A gente tem que pensar no nutricionista, sim, tem que pensar no psicólogo, no psiquiatra, no médico, no profissional de educação física, e aí a gente vai estar dando aí todo o suporte para esse indivíduo melhorar, né? Em relação à modulação, então, a gente falou da desbiose, né, que seria esse desequilíbrio, a gente falou sobre os fatores que mais interferem na saúde do intestino. E aí, quando a gente já pega, assim, de uma pessoa que é o que a gente pega muito no consultório, que já está com um quadro, por exemplo, de desbiose, você já pega ali, já consegue correlacionar um pouco daqueles sinais e sintomas desse indivíduo, quando ele começa a relatar. E aí, como é que a gente vai tratar esse paciente, né? Como que a gente vai modular esse intestino, buscando esse reequilíbrio intestinal, né? Buscando o equilíbrio entre essas bactérias, uma permeabilidade intestinal ok. Como que a gente faz essa modulação? Tem alguns suplementos que a gente pode fazer isso. Em alguns casos, a gente tem que retirar alguns alimentos primeiro. Eu costumo falar que a gente vai enchendo o copo, né? A gente vai enchendo o copo d'água, vai enchendo, de repente ele transborda. E aí, quando ele transborda, a gente tem que esvaziar ele primeiro. Então, a gente esvazia esse copo. Então, é uma sensibilização, né, com o alimento que a gente come muito. Então, o glúten, por exemplo, a gente vai comendo, e às vezes não é uma alergia, ou a gente não precisa tirar para sempre. Então, a gente está tendo esse boom de pessoas intolerantes ao glúten, porque a gente às vezes tem uma farinha de uma qualidade ruim, um pão que a fermentação dele não é trabalhada de forma correta, junto com uma quantidade enorme de farinha que a gente vai comendo. Então, a gente desensibiliza esse organismo, a gente tira por uns dias, e depois a gente, né, vai colocando em horários que não sejam... A gente precisa comer pão o tempo todo dia. Então, pode deixar. Às vezes eu deixo como uma opção do café da manhã, por exemplo, e a gente vai modificando ali, dando outras opções e modificando o paladar do paciente também. Então, além de modificar a alimentação, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, suplemento não funciona se a gente não mudar a nossa alimentação. Não vai fazer diferença nenhuma se o básico não for mudado. A nutricionista trabalha com dietoterapia. A nossa primeira ferramenta é sempre a alimentação. E isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer
com a minha profissão. Tanto que eu sempre fiz curso de gastronomia. Porque eu acho que é importante. Nutricionista que não trabalha com dietoterapia, só trabalha com suplemento, não funciona. Nossa primeira ferramenta vai ser sempre a alimentação. Então, em alguns casos, a gente vê lá a necessidade. Eu passo muito pouco suplemento. Em raríssimos casos, eu uso mais de 3 suplementos numa primeira consulta. Muito raro, tá? Alguns a gente tem que usar mais, sim, e ajudar esse paciente naquele momento, tá? Mas os principais para o intestino. Glutamina, que alguém perguntou, né? Aqui, sobre ela. Então, ele é um reparador do tecido intestinal, tá? Então, ele reforça essa barreira intestinal e melhora o sistema imune, que é o que a gente precisa fazer primeiro. A gente dá condições para o nosso intestino reagir àquilo que ele está recebendo. Então, a gente repara essa mucosa intestinal primeiro. Fibra alimentar, que é o que a gente estava falando sobre os pré-bióticos, para a gente ajudar os probióticos a trabalharem. Probiótico é uma outra coisa que eu uso bastante, e nem sempre a gente usa na primeira vez que o paciente vai ao consultório. A gente, às vezes, precisa cuidar dessa mucosa intestinal para depois receitar o probiótico. Ômega 3 eu uso muito, que é um anti-inflamatório potente, e é uma gordura que a gente não tem o hábito, né, de ingerir. É difícil, porque ela é de peixe de fundo de mar, salmão, atum, arenque, sardinha, que é o sardinha que a gente tem mais acesso e é mais barato. Então, eu costumo colocar. Vitamina D é uma outra coisa que a gente precisa usar, principalmente agora, e a gente está vendo como ela é importante, né, para a imunidade e para melhor até do perfil dessa microbiota intestinal. Cúrcuma, e aí no consultório a gente pode usar a cúrcuma na comida, e uma coisa que é importante a gente sempre prestar atenção que a cúrcuma, se a gente for usar o rizoma, né, que ele é como se fosse uma raiz, né, então não usar quando a gente começa a fazer a comida. A cúrcuma ela deve ser usada no final da preparação, porque ela é termossensível, então se você usar antes, você perde a propriedade dela. No consultório, muitas vezes eu uso a curcumina, então eu peço para manipular e adiciono a piperina, que é da pimenta preta, que ela aumenta, né, a potência da curcumina. Então, a pimenta preta moída ali na hora, no final da preparação, ajuda essa curcumina a ter uma efetividade maior, tá? E o que você gosta muito, que é o própolis, que eu uso muito, e todo mundo que é do meu consultório, eu pergunto se toma própolis, já tomou própolis alguma vez na vida. Então, quase todo mundo sai de lá tomando própolis. Então, o própolis, ele é um imunomodulador, ele ajuda, né, na imunidade, ele é um antifúngico, ele é antibacteriano, é anti-inflamatório, ele tem muitos fitoquímicos bioativos e é um produto barato, que a gente tem acesso muito fácil. Então, quase todo mundo pode tomar própolis. Algumas pessoas não gostam, então eu insisto um pouco. A Marina está falando aqui que é viciada em própolis. Então, isso, assim, quase todo mundo que vai no meu consultório sabe do meu amor por ele e pela geleia real, né? A geleia real eu acabo usando um pouco mais em casos de imunidade mais baixa, que foi, por exemplo, né, como aconteceu com você, né, Ana? Que você tinha uma recorrência ali da rinite e do uso do corticóide. O corticóide nem estava adiantando mais, então foi o que a gente fez, né? A gente fez aquele protocolo de FODMAPs, que a gente chama, a gente retira até os alimentos muito fermentativos e depois a gente foi introduzindo e nesse período a gente colocou ali a geleia real para ajudar com a sua imunidade, enfim. Então, esses são os suplementos que eu mais uso, assim, em relação à função intestinal, tá? Que eu tenho mais resultado. Então, ó, se a gente for pensar em modulação, gente, como ela falou, a base de todo tratamento e terapia nutricional vai ser sempre o alimento, né? A gente faz uma terapia através da comida,
né, através dos alimentos. A gente cuidou da alimentação, melhorou, né, esse padrão, retirou lá o que está inflamando, que está piorando esse intestino, introduziu os alimentos que vão ajudar esse intestino a funcionar. Esse paciente está bebendo água, está fazendo exercício, a gente cuidou da base, que vai ser isso, aí a gente vai pensar em suplemento, como ela falou, aí a gente tem os suplementos para usar. Porque às vezes o paciente chega com essa ansiedade, mas eu posso tomar alguma coisa, eu posso tomar... Muito com essa ansiedade de ter que tomar alguma coisa. E não adianta a gente usar lá a cerejinha do bolo, que a gente vai usar lá no final, sem cuidar aqui da massa do bolo, que vai ser a base através do alimento e da atividade física, tá? Como ela falou, dieta ajudar o terapia. organismo a funcionar. Exatamente. Tem que ter uma diversidade de alimento, tem que aumentar. Eu falo que a gente às vezes precisa fazer uma reintrodução, né? Alimentar. A gente faz introdução alimentar com criança e a gente precisa às vezes fazer a reintrodução alimentar, ou fazer a introdução alimentar, porque muitas às vezes não fizeram isso quando eram crianças. Uma coisa que eu sempre falo é que quando a gente era criança, a mãe da gente falava para a gente não brincar com a comida. E hoje a gente faz introdução alimentar. Eu não trabalho com criança, mas ajudei a fazer dos meus sobrinhos. E a gente, né, deixa lá o brócolis para ele sentir a textura, né? Pegar, colocar na boca, cuspir, não querer de novo. Então, assim, a gente precisa fazer isso com quem não está acostumado a comer. Comer mais de uma vez. Uma outra relação que eu faço é com a comida japonesa. A primeira vez que a gente come comida japonesa, a gente não gosta. É frio, é ruim, o gosto é diferente, mas a gente insiste e depois, né, a gente fala que não consegue ficar sem, que gosta de comer. Então a gente tem, isso, a gente pode fazer isso com qualquer alimento, né? Com brócolis que a gente não está acostumado a comer, com o abacate que a gente acha estranho não comer cheio de açúcar. Né, não colocar açúcar e colocar limão ou comer ele salgado lá numa guacamole ou numa maionese de abacate. A gente precisa acostumar o nosso paladar a funcionar. São várias tentativas para a gente conseguir acostumar com um alimento que a gente não está acostumado a comer. E isso todo mundo que come comida japonesa e gosta fez algum dia, né? Comeu uma vez, comeu aquele peixe branco lá que, né, não é tão gostoso quanto salmão e não gostou. Então, isso a gente tem que fazer com qualquer alimento que a gente não está acostumado a comer. Pode ter uma preferência. Às vezes você come tudo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não gostam de banana. E até escrevo lá no prontuário, né? Não gosto de banana, mas ela come outras, né? Então, ela é uma preferência alimentar, mas não pode não gostar de tudo, né? Então, a gente precisa treinar o nosso paladar. O paciente ele tem que abrir o coração ali, ele está aberto a novas possibilidades, né? E não precisa gostar de tudo. Eu não gosto de tudo. Cintia, eu não gosto de tudo. Ninguém precisa gostar de tudo. Mas a gente tem que tentar ampliar um pouco esse repertório ali alimentar, para a gente ter uma oferta legal de nutrientes. A gente tem que estar aberto, disposto a experimentar as coisas. Às vezes experimentar, e aí experimenta numa preparação diferente, feita de uma outra forma, para a gente ter ali uma oferta com sabor, né? Não fazer comida, né, sem sabor, colocar uma gordura que vai dar. A gordura ela tem função, ela poucos, a gente não precisa usar muito para dar sabor. Então, usar gorduras boas, usar gordura que tem sabor, manteiga, até dependendo do que a gente for usar, azeite, o óleo de coco. Então, a gente tem acesso a muitos tipos de gordura diferentes. Até a banha, por exemplo, que ela dá mais sabor à comida. Os óleos vegetais dão menos sabor, né? E são ruins, né? Óleo de canola, óleo de soja, são óleos muito inflamatórios. Se a gente puder usar os outros, é melhor. E assim, temperar muito bem essa comida, e como ela falou lá, por exemplo, cebola, alho, são pré-bióticos naturais, então a gente capricha nesse tempero, a gente usa lá as ervas, que a gente também tem ervas lá que são prebióticas, que vão ajudar no funcionamento desse intestino, então fazer dessa comida gostosa, bem preparada, abrir esse coração aí para a gente melhorar esse repertório alimentar, porque a base de todo e qualquer tratamento sempre vai ser a comida. E aí, numa página 2, né, Cíntia, aí a gente vai pensar nessa parte de suplementação. E aí a gente tem esses principais suplementos aí que a Cíntia falou que ajudam muito nessa questão de modulação intestinal, tá?
Isso aqui, E minha irmã aí, tá falando que os meus sobrinhos estão assistindo. E a eles gente estava comem cheio de super perguntas bem, aqui. até o Heitor, a Estela e a Maria Laura. Todos comem super bem, comem de tudo. Comem doce também, mas o Theo não gosta de chocolate, mas eles comem super bem. Eles não fazem, né? Eles montam um prato que tem cor, né? Então, a Uhum, gente fez uma base alimentar para eles, que hoje eles já reconhecem sabores melhores, né? Então, eles mastigam uhum, a comida. A gente não faz. Alguém está falando aqui de sopa de legumes, né? Seria melhor a gente ter pedaços, Lilian. Então, sim. pode ser batida em algum momento, não tem problema, mas não ser só. A gente hoje não oferece para a criança mais da papinha, a gente já oferece pedaços de comida para ela acostumar Uhum, a comer, exatamente por isso. Tá? Mas ah, né, você tomar uma sopa de legumes de vez em quando não tem problema. É melhor se você tiver pedaço, ou você pode adicionar sementes, né? Num creme de abóbora, por exemplo, colocar uma semente de girassol em cima, um gergelim, e aí adicionando, a gente vai melhorando a densidade nutricional do que a gente come. tá. Olha só, vou voltar para as perguntas, tentar responder todas e depois eu tento puxar aqui, porque tem um monte de pergunta aí Tá? da galera que está aí com a gente. E aí, o tema da live de hoje era qual a relação entre o intestino, né, a saúde intestinal, emagrecimento e ansiedade. Que as pessoas realmente acham que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, né? Assim, então, olha quanta coisa aqui que a gente já falou de intestino, produção de hormônio, imunidade, em relação à absorção de nutrientes, em relação à questão de saciedade. E aí, se a gente pensar num processo de emagrecimento, a gente não consegue ter um processo de emagrecimento efetivo e saudável de um paciente se a gente não tiver um intestino funcionante, né? Uhum. Assim, equilibrado, como deveria estar ali funcionando. E a microbiota variada, né? Uhum, A pessoa que tem sobrepeso ou que é obesa, a gente já sabe que a microbiota dela é pobre, então a gente precisa que essa microbiota seja rica. Como que a gente enriquece? Comendo uma quantidade, uma variedade de alimentos. Então, uma dica, por exemplo, é seguir a safra do mês, né? Se a gente uhum. tem aquele alimento mais barato, a gente vê que né, a safra vai variando. Esse período, por exemplo, é um período que a gente tem mais laranja, mais tangerina, né? Não deve ser uma coincidência a gente ter vitamina C nesse período de inverno, né? Então, a gente prestar atenção. O abacate, que é uma fruta mais gordurosa, a gente tem no inverno, que é quando a gente gasta mais energia. A gente precisa de mais energia para manter nosso corpo quente. Então, a gente tem à disposição uma fruta que é mais gordurosa. Então, prestar atenção no que a natureza também, né, mostra pra gente. Então, se você não sabe, eu não sei direito o que é que eu posso comer. Até tem aqui nos meus destaques, né, a safra do mês. Procura a safra do mês, você vai ter uma variedade de alimentos enorme, né? Então, a gente vai comprar um alimento que ele está, muitas vezes, ele é produzido com menos agrotóxico, né? Assim, ele precisa de menos produto para se desenvolver, Tem ele mais vai estar com um antioxidante, preço melhor. Sim, a gente vai mais comprar um alimento compostos mais bioativos barato, nele. exatamente, com mais biodisponibilidade lá de nutrientes, porque realmente é a época dele se desenvolver. Então, isso é uma dica aí super legal para a gente melhorar aí nossa oferta de nutrientes, nossa alimentação. E aí, pensando do ponto de vista, como a gente até já deu um spoiler aqui, já falou um pouquinho sobre isso, né? De ansiedade. O que que o intestino tem a ver com ansiedade, com a saúde mental? Aí, gente, a gente vai falar de um esquema super complexo, porque é uma via de mão dupla, né? O intestino, ele tem ligações diretas com o cérebro. Então, se a gente tem o intestino mal funcionante, a gente tem uma saúde mental prejudicada, vamos dizer assim, não funcionante como deveria, né? A gente não tem a produção de hormônios lá que a gente deveria, serotonina, dopamina. E se a gente tem um paciente que ele é muito ansioso, muito estressado, isso também vai interferir lá na saúde intestinal. Então a gente tem que pensar que isso é um sistema assim bidirecional, né? Intestino ruim influencia na ansiedade, a ansiedade influencia no intestino ruim. Então, lá em cima, a Tia Bia perguntou como que o emocional ele pode influenciar no intestino, diretamente.
tá? A gente fica Pessoas, estressado, a gente fica com cortisol mais alto, a sim, adrenalina fica mais alta, né? Então a gente tem, às vezes a gente prende o intestino ou fica mais solto. Então tem essa relação, exatamente essa que eu tô falando, né? Que a gente chama de eixo cérebro-intestino. A gente tem um nervo que a gente chama de nervo vago que liga o nosso intestino, o nosso cérebro direto ao nosso intestino. Então tem é completamente relacionado uma coisa com a outra. A produção de serotonina. A gente precisa produzir serotonina para ter mais bem-estar. A gente não vai ficar imune à ansiedade, infelizmente. Né? Mas a gente precisa aprender. A gente tem uma facilidade maior de reagir a ela. A gente tem o estímulo externo, né, para a ansiedade, mas a gente pode talvez lidar melhor com ela se a gente se alimentar melhor, se a gente fizer atividade física, se a gente produzir mais serotonina, se seu intestino tiver apto a produzir mais serotonina ou chegar aos 90% que a gente tem direito ali, né, de chegar, que o intestino consegue chegar ali de produção de serotonina, tá? então, Por isso que indivíduos tem essa relação. ansiosos, indivíduos ansiosos, né? Ou seja, 99,9% das pessoas, no momento que a gente está vivendo, Todo mundo. né? Eu pergunto no consultório, na hora lá, né, que a gente fala de sinais e sintomas, eu pergunto, você é muito ansioso? Eu já pergunto até com um pouco de vergonha, assim, né? Porque quem não era ansioso antes e quem não está agora. Então a gente tem aí, ó, mais uma luzinha amarela Talvez para a a gente gente tenha realmente. descoberto que a gente precisa cuidar da nossa ansiedade exatamente agora. Exatamente. E aí a gente tem mais uma luz amarela, vermelha aí, para a gente dar atenção para esse intestino, porque tratar esse intestino é ajudar, a gente não vai tratar a ansiedade, mas a gente vai ajudar nessa questão de ansiedade. E manejar essa questão de ansiedade, a gente entra com a atividade física, até com a terapia, né, com a psicoterapia, enfim, a gente vai ajudar a saúde desse intestino. Então a gente precisa tratar, né, as duas coisas, né, Cíntia? Gente, tem aqui, ó. O Fabinho perguntou se o estresse altera a atividade intestinal. Altera. Altera com certeza. Adrenalina, então você fica, né, Então, fica em estado de alerta, né? E aí você sim, acaba, né, a reação de fuga, né? O intestino tem que estar às vezes vazio para você ter um instinto de fuga. Então, isso é muito antigo, né? É uma reação normal do nosso corpo fazer essa relação do estresse com o intestino. Eles estão ligados, não tem jeito. sim, Né? A cabeça está ligada com o intestino. Tá? diretamente, gente. É muito mais direto do que vocês imaginam. Tem uma ligação direta mesmo. E aí, como a gente falou, estresse piora intestino, intestino mal funcionante piora estresse e ansiedade. Então, a gente precisa buscar tratar as duas coisas, tá? Outra perguntinha que apareceu aqui, tome água, Fabinho falando aí. Sopa de legume, né, Cintia, você falou. Acostumar com a alimentação saudável. Eu sou uma pessoa melhor depois que eu aprendi a me alimentar. Gente, o paladar, ele é uma coisa totalmente adaptável. A gente consegue se adaptar a comer coisas extremamente doces, a gente consegue acostumar a diminuindo esse açúcar e comer a comida com o gosto que ela tem que ter, né? Então a gente tem comida azeda, a gente tem comida salgada, a gente tem comida doce, a gente tem comida Coca-Cola, apimentada, né, Ana? a gente tem Coca-Cola zero. As Ai, que pessoas vergonha. gostam. Eu não tomo refrigerante há muitos anos. Mas Coca-Cola é ruim, né? Eu falo isso muito no consultório. E a gente acostuma, né? As pessoas acostumam a beber. A Coca-Cola sem gás e quente, ela é muito ruim. Então, e as pessoas gostam, né? Então, a gente acostumou um dia a tomar Coca-Cola, então a gente acostuma a comer brócolis, gente. É só. Gente, então a gente costuma tomar até própolis puro, se quiser de verdade. Eu sinto falta, o dia que eu não tomo, eu sinto falta. Aí, ó, o Fabiano perguntou aqui uma coisa interessante, a gente pode falar sobre isso. Tem um outro momento, por que as mulheres, na maioria das vezes, têm problema em relação ao intestino? E aí a gente tem uma questão comportamental também, né? Hormonal também, não. Hormonal e comportamental. Então, assim, mulher, às vezes, o intestino não funciona, se estiver fora de casa, se tiver mais gente em casa. Isso é uma coisa também que a gente tem que muitas vezes trabalhar, porque o reflexo, né, intestinal é uma coisa que ele tem que ser atendido.
Então, se eu tô aqui, talvez agora me dá vontade de ir ao banheiro, eu não vou poder parar aqui agora, mas assim que possível eu tenho que atender a Uhum. esse reflexo mesmo e essa necessidade de ir ao banheiro. Isso em mulheres é muito comum, porque aí tem também uma questão intestinal. A Andressa falou que vai marcar uma consulta hoje com a Cíntia. Só amanhã, Andressa, gente. Marca amanhã, Andressa é hein? minha amiga há pouco Vamos tempo, né, cuidar desse Bia? intestino. A Lilian perguntou uma coisa aqui super interessante. Qual é a frequência ideal de ir ao banheiro, aos olhos de vocês? Isso é Então, interessante. não é normal a gente ficar mais de 3 dias sem ir ao banheiro. É, se a gente comer menos, a gente vai naturalmente menos. Mas se a gente comer normalmente, o ideal é ir todo dia. É, um dia sim, dia não, né? Mas não é normal a gente ficar 3 dias sem ir ao banheiro. Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa que a gente precisa identificar para modificar, tá? Então, pelo menos, o ideal é todo dia. É, eu costumo Dia falar sim, dia isso. não, né? Agora, se passou de 3 dias, começa a ficar fora do que seria o normal, tá? E aí esse organismo ele já começa a ficar muito intoxicado, né, Cintia? A gente começa a liberar toxina, isso aí já é muito, muito prejudicial para o nosso organismo. E o Fernanda falou fígado aqui, começa a não funcionar, você começa, é aquilo que eu estava falando do ralo, né? Você começa a não colocar para fora o que precisa, né? E sim, precisa colocar para fora, né? a Fê falou aqui que depois que começou a beber mais água, o intestino está funcionando muito bem. Gente, eu pego paciente que fica 6 dias sem ir ao banheiro. Quando a gente melhora, obviamente, o padrão alimentar e coloca essa pessoa para beber água, esse intestino começa a funcionar. Foi o que a Cintia falou. Você tem a formação lá do bolo fecal, né? Dos restos de comida que não foram ali digeridos, absorvidos, o que sobrou ficou ali. Se eu não bebo água, esse bolo fecal ele fica parado lá, É. totalmente ressecado. Não A sai gente tem mesmo. que estimular, né, o nosso sistema digestório a funcionar. Hoje, uma coisa Sim. que não faço com todo mundo, mas uma coisa que eu tenho feito com algumas pessoas no consultório é a raspagem de língua. A gente não presta atenção na nossa língua, por exemplo. Às vezes ela tá com aquela saburra branca. Então, a raspagem de língua, até às vezes com uma colher, isso é uma prática da Ayurveda. Eu conheço um pouco, eu não conheço muito, eu já estudei um pouco de Ayurveda, eu acho muito interessante, mas a gente tem bactérias na língua que não são para estar ali. Então, a gente precisa limpar também a língua. E não adianta limpar com a escova de dente, por exemplo, porque a escova de dente ela espalha, né, essa bactéria. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma colher. Você pode usar o raspador de língua, na hora que você Uhum. acorda, antes de escovar o dente, raspar a língua. Então, a gente já começa ali também a estimular esse sistema a funcionar. Tá? Então, a água, né, na hora que acorda, enfim, pode também ajudar. Tem gente que toma água morna, né? Então, é um jeito de. Tá vendo? Aí, uma dica mais super interessante essa questão aí da língua. A Ieda falou aqui que é muito ansiosa, isso interfere muito no funcionamento do intestino, piora. O estresse altera a atividade intestinal, aqui a gente já falou. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente não respondeu. A hora voa, já são 9h05, gente. Impressionante, né? Como passa rápido. A gente fala pra caramba. A Marina E, ó, a falou que gente comprou tinha um assunto pra raspador ficar de aqui. cobre. O raspador de cobre, ele ajuda, Aham. né? Ele é antibacteriano, então ele ajuda a matar a bactéria. Então, ótimo, pode usar na hora que acordar. Alguém falou É, deixa eu ver o se. suco detox aqui. Então, Uhum. a gente fala sempre, né? O organismo da gente faz o detox naturalmente, mas a gente precisa, às vezes, ajudar esse organismo a fazer. Então, os alimentos que a gente chama de detox, né? A couve, o brócolis, né? Que a gente chama de brásicas, né? O brócolis, couve-flor, são alimentos enxofrados, né? Que a gente fala. Então, ele ajuda o nosso fígado a colocar essas substâncias para fora. Então, a gente está sempre fazendo detox, mas a gente pode estimular esse detox. Então, Sim. e geralmente, os sucos detox, a gente coloca ali uma quantidade de alimentos, né, batidos, enfim, faz aquele suco. Às vezes é um alimento que a pessoa não está acostumada a tomar no início, pode ser um jeito da gente estimular essa pessoa a experimentar outras coisas. É uma maneira da gente começar a fazer essa pessoa ingerir coisas diferentes que ela não está acostumada. Tá? Então, o E que a eu recomendo, às vezes, é modificar ali o que você usa, pepino, couve, enfim.
E a água também ajuda muito, né, Cintia? Eu sou a chata da água aqui, mas a água, nesse processo de detoxificação, gente, Com a certeza. água, ela carrega toxina. É. Vai levar a toxina para fora. Se eu não bebo Ela água, tomar suco detox de manhã, o resto do dia fica sem beber água, né? aí, gente, como é que eu vou eliminar essas toxinas por onde, né? Se a gente elimina através da urina, das fezes, do suor, enfim. Eu preciso colocar água para colocar esse meu organismo para eliminar essas toxinas. Gente, eu acho assim, a gente falou um pouquinho aqui hoje, é muita coisa, esse assunto é muito complexo, como vocês podem ver, assim, foi realmente uma aula que você deu pra gente, Cíntia. Muita coisa. Sim, esse assunto é um assunto que realmente me encanta, porque eu consigo ver assim a complexidade disso e a importância disso para o nosso corpo. Então, assim, olha a quantidade de informação legal que ela trouxe aí pra gente, nessa ideia, principalmente de conscientizar vocês da importância de dar atenção a isso. Então, se eu tenho uma função intestinal que não funciona como deveria, né? Preciso começar a observar isso, preciso fazer algumas trocas. Se eu não estiver conseguindo fazer isso sozinho, se eu tiver dúvida, procura um profissional para auxiliar vocês nesse processo. A Marina colocou aí que a gente vai precisar fazer outra live. Gente, tem muito assunto para a gente falar sobre isso. Mas, assim, eu espero que tenha ajudado vocês, esclarecido, né, algumas dúvidas aí que a gente tirou. Realmente é Falando que é minha fã, eu complexo. sou fã dela também. É muito complexo, muito complexo. E assim, te agradecer de estar aqui hoje, essa hora da noite, passando um pouquinho do seu conhecimento para gente. Foi esclarecedor até para mim, tá? Apesar de estudar mais, esse assunto foi meu assunto de conclusão de curso, né? Eu escrevi sobre isso, sobre essa questão de ansiedade e intestino, porque Foi o meu da pós-graduação também, né? Eu acho muito me bacana. encanta esse assunto, me encanta realmente. Me assusta um pouco porque é muito complexo, tá, gente? Vocês não têm ideia, eu fiquei um ano estudando sobre isso, mas me encanta mesmo, tá? Porque a gente sabe, eu sei do ponto de vista, né, um pouquinho de estudar e vivi isso, e eu tenho cadeira para falar, porque eu sou aí um testemunho vivo mesmo de como a minha vida mudou depois que eu tratei meu intestino. Realmente, assim, minha vida é outra. Não é difícil, né, Ana? Não é difícil. Não, Nossa, não é. simples de São fazer. trocas. É se propor realmente, tomar uma decisão, abrir o coração e confiar também no profissional que vocês estão indo. Então, eu vi a Cíntia, ela falou, você precisa fazer isso aqui que vai te tratar. Eu peguei, botei debaixo do braço e fiz o que eu tinha que fazer, né? Que também não adianta de procurar uma orientação, tá aqui escutando um monte de coisa. Inclusive, você sabe, não, o que te faz mal, né? Você falar, Sim, sim. Você percebe, né? Você começa a perceber. Totalmente. Você vai Exatamente. Quando você tem isso recorrentemente, você se perde, né, no que você está sentindo. Exatamente. E aí, quando a gente trata, hoje em dia, se eu passar um pouquinho ali na lactose, se eu comer um pouco mais de açúcar, se eu exagerar um pouquinho ali na alimentação em determinadas coisas, eu já começo a ter sintomas, já sei que é meu intestino ali reclamando, que eu exagerei um pouquinho, já consigo identificar isso. Né? Mas eu precisei realmente de uma orientação e de um protocolo, de um tratamento, e eu fiz o que me foi orientado a fazer, e por isso que eu melhorei, né? Então é isso. Te agradecer mais uma vez, eu adorei. Foi ótimo. Ai, gente. Aquelas lives estão muito bacanas. Eu acho que eu só perdi uma. Ai, gente, que ótimo. Ó, eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, não vai ter jeito não, hein? Vamos fazer né, gente? Vamos combinar aí de um segundo encontro aí, mas foi muito esclarecedor. Obrigada mesmo pela disponibilidade, pela aula, por tanta informação aí de qualidade. Obrigada a todo mundo que ficou aí até essa hora. A gente já passou de uma hora, já nem sei que horas tem, já são 9h12. A gente está quase 1h15 aqui falando. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Espero que tenha ficado esclarecemos, né, algumas informações. Sempre coloco muita informação lá no meu Instagram, Cíntia também. Quem ficou com alguma dúvida que não foi respondida aqui, que não deu tempo por causa da hora, a gente já passou bastante da hora, manda direct para mim, manda direct para ela. A gente tira essas dúvidas, coloquem lá sugestões também de assuntos que a gente pode trazer aqui para vocês. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Boa noite, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijão.